Boa noite, pessoal. Prontos para continuarmos nossa jornada? Hoje eu vou exigir um pouquinho de vocês. Nós já tivemos algumas reflexões existenciais, ficamos um pouco deprimidos, um pouco deprê, né? Pela nossa insignificância diante de tão grande universo, mas ficamos esperançosos também, porque mesmo o universo sendo tão grande, existe alguém que é maior do que o universo. E descobrimos isso no nosso encontro de segunda-feira. Mas no de ontem nós descobrimos algo mais especial ainda, que além de nós sermos insignificantes em tamanho perto do universo, mas além de que esse ser que é maior do que o universo, é que esse ser nos ama. Então, essa conexão foi muito importante, fundamental até. E nós aprendemos desde planetas, falamos das estrelas, falamos de galáxias, e falamos ontem, inclusive, das maiores estruturas que existem no universo, que são chamadas de quem? Não é a muralha da China, mas são muralhas. Interessante, né? Uma das maiores estruturas que o homem construiu é a muralha da China. E as maiores estruturas registradas pelos astrônomos no universo são muralhas, as grandes muralhas. Vocês viram as dimensões delas, conversamos um pouco sobre elas. Hoje, como a Érica falou, nós vamos falar sobre a origem. E eu gostaria só de acrescentar ao texto que a Érica apresentou, que tem uma terceira opção. É a ideia de que a ciência, ou a teoria proposta pela ciência para explicar como nós estamos como estamos, ela tem uma harmonia com a Bíblia. E nós vamos ver isso, se isso é possível ou não. Tá bom? Hoje nós vamos comentar um pouco. Mais à frente vamos ver. E, como é tradição dessa série, vamos começar com as fotos do Nicolas Boé. Continuando ainda nas Ilhas Canárias, fotos lindas do céu à noite. Mais algumas fotos mostrando aí a nossa galáxia. Agora nós já sabemos, quando olharmos uma foto como essa. Está ali a Via Láctea. Obrigado. Está ali a Via Láctea. Então, nós temos a Via Láctea ali ao lado. Tá? Podemos observar, essa daqui eu gosto bastante, ela é muito bonita, assim. Está na praia, você vê ali um pouco ainda da luz do sol, logo após, ali entre o sol nascendo e a noite. Então, é muito bonito. E esse é o nosso tema de hoje. Eu brinquei com vocês sobre exigir, porque diferente do que nós falamos anteriormente, nós vamos falar um pouco hoje mais de caráter científico das coisas. Então vai exigir um pouco da concentração de vocês. Mas confia em mim. Já são quase 20 anos sendo professor. Então, eu estou trabalhando essa série, essa apresentação, para que o público que está aqui, eu estou consciente do público, seja capaz de acompanhar e entender. É claro que alguns vão assimilar uma parte, outros podem assimilar um pouco mais ou um pouco menos, mas o principal todos vão poder assimilar. E é isso que esse é o meu interesse nessa série. É divulgar o modelo de criação do universo, só que aqui é até uma palavra equivocada. Vou explicar para vocês. Porque o que a ciência tem hoje não é um modelo de criação do universo, nem de origem para o universo, é um modelo de como ele era no passado e como ele é agora. Porque lá na origem, mesmo na origem, quando algum cientista disser, nós explicamos a origem do universo. Não, nós não explicamos. Nós nunca conseguimos chegar lá na origem. Vou explicar mais ou menos para vocês o porquê. Outra coisa importante. O assunto que nós vamos falar aqui é sobre o universo. E não é a criação da Terra. Como criacionistas, nós entendemos claramente que a Terra é criada como? Como está lá em Gênesis 1. Perfeitamente. Só que existem duas linhas aqui, eu já faço essa diferenciação. Existem duas linhas que se separam dentro de teólogos, inclusive adventistas. Tá? E eu tenho amigos de ambos os lados, é interessante. Teólogos de profundo conhecimento, eles se dividem. Alguns, e cada vez menores, acham que o Gênesis 1 se refere à criação do universo todo. A criação do universo todo. Alguns entendem dessa maneira. Outros entendem que o Gênesis 1, ele pode falar ali no início, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas aquela contagem temporal e toda aquela descrição se refere
apenas a criação de quem? Do planeta Terra. Não se refere a todo o universo. Tá? E aí tem outros textos bíblicos, então existe essa visão. Eu, particularmente, compreendo dessa segunda maneira, por várias razões. Primeiro, uma razão bem prática. Eu não vejo nenhuma razão para Deus querer explicar para Moisés a criação do universo. Assim, para que Moisés ia querer saber isso? Agora, a criação do planeta Terra, sim, como nós estamos, e ali ele cria, forma 7 dias, exatamente como está ali. Alguns entendem até aquela introdução inicial. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tá. Aí, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Quanto tempo se passou nesse período? Também não se pode definir a partir dali. Aí diz, a terra estava sem forma e vazia. Agora vamos trabalhar com a terra. Vamos preparar a terra para colocar ali esses seres. Uma segunda razão que eu gosto de pensar é bem também lógica. Um pouco lógica. Eu não sou um teólogo, então eu penso sobre o aspecto científico e filosófico. Eu fico imaginando, nós somos extremamente importantes para que todo o universo tivesse sido criado só quando o homem foi criado. Né? Tipo assim, tá lá vocês viram o tamanho do universo, vocês não viram? Mais ou menos as dimensões do universo? A gente às vezes quer muito, tem uma ânsia de querer fazer com que tudo gire em torno do homem. Parece que a gente quer que o universo gire em torno do homem. Eu não sei. Eu tenho alguns questionamentos. Então, só esclarecendo, nós vamos falar sobre a origem do universo. E, seguindo a nossa brincadeira de ontem, eu quero começar... a nossa palestra de hoje ela vai ser guiada por perguntas de criança. E a primeira pergunta de criança que eu quero trazer para vocês é uma clássica. Porém, ela tem uma armadilha. Vamos lá. Quem já ouviu, viu em algum filme ou uma criança fazendo essa pergunta? Por que a noite é escura? E aí, vocês sabem responder? Por que a noite é escura? Deixa eu parar de respirar para passar aí na foto. Bom, então, por que a noite é escura? A resposta... Aí vem, alguém levanta a mão rapidinho, né? Aquele aluno, eu vou acertar essa. É porque o sol está do outro lado. Não é isso? Não foi o que vocês pensaram, mas como eu falei de armadilha, todo mundo ficou com o pé atrás. O sol está do outro lado. Por muito tempo, achou-se que isso seria uma resposta. Mas tem um problema nessa resposta. Deixa eu explicar para vocês. A ideia, basicamente. Vamos pensar no seguinte. Olha só, até o início do século XIX, lá em 1900, até o início, o homem tinha uma concepção do universo. O que nós hoje... Olha uma coisa super legal para vocês saberem sobre ciência e universo. O que nós sabemos do universo hoje, praticamente só aprendemos de 1900 para cá. Você acha que é muita coisa? É nada, é bem aí o 1900. Quem lê história, quem gosta muito de história, sabe que 1900 foi logo ali. Então, o que nós aprendemos sobre o universo é muito recente. Até por volta de 1900, 1910, vamos botar até 1920. Sabe como é que se tinha concepção do universo? A ideia do universo era que o universo ele era, primeiro, memorize aí, eterno. Então, se o universo é eterno, ele não teve um começo. Ele sempre existiu. Era uma parte da concepção do universo. Segundo, ele era... estático. O que é estático? Ele não mudava. O mesmo universo tinha sido de um jeito, continuava sendo e continuará sendo do mesmo jeito. O universo não mudava. Segunda concepção. Terceira concepção é que ele era espacialmente infinito. Se estendia pelo infinito. Então você tinha um universo eterno, não mudava, estático e infinito. E última característica, preenchido de estrelas. Preenchido de estrelas. Legal, né? Era assim que se pensava o universo. E quando eu falo isso, gente, não eram pessoas que não estudavam ciência, não eram cientistas, todo mundo pensava dessa forma. E qual era o problema com a história da noite escura que você começou a falar, Rafael? É o seguinte, acompanhem comigo a ideia, olha só. Vocês já vão começar a perceber que a de hoje vai exigir um pouquinho. Vamos botar a Ferrari que está aqui dentro para funcionar. Tá bom? Seguinte. Se o universo é eterno, e ele é
infinito, para onde eu olhar, eu vou encontrar ele infinito e preenchido por quem que eu disse? Estrelas. Para onde eu olhar, não importa a direção, eu vou encontrar o quê? Uma estrela. Pode ser que demore, porque ela não está naquela minha ali, mas uma hora eu vou encontrar. Porque ele é infinito. E é cheio de estrelas. Só que, digamos que eu encontre uma estrela muito longe. Mas uma coisa, ele também é o quê? Eterno. Se ele é eterno, daria tempo da luz daquela estrela chegar até mim ou não? Sendo que ele é eterno. Daria. Porque o tempo tem. Então, para onde eu olhasse, imagina aqui, ó, eu estou bem aqui, nós estamos aqui. Para onde eu olhasse, minha visão ia encontrar uma estrela. E aí, Rafael, não estou entendendo onde você quer chegar. É que a estrela emite luz, e a luz ia vir até mim, então eu ia encontrar uma luz. Eu olho para cá, mais uma luz. Eu olho para cá, outra luz. E aí, isso ia causar um efeito bem interessante, mais ou menos do que está aqui. Essa foto representa essa ideia. Para onde eu olhasse ia ter um pontinho brilhante. Então eu pergunto a vocês, como deveria ser a noite? Escura ou clara? Clara. Para entender essa ideia, é só você imaginar aquelas figuras de campos de girassóis. Quando você olha de perto, tem um girassol aqui e aqui. Mas quando você olha de longe, não fica tudo amarelinho? Pois é, era para o céu ser todo branquinho assim. Porque para onde eu apontasse, eu veria uma... Mas tem um problema. A noite não é assim. Ela é escura. Por isso que isso se chama um paradoxo. Era para ser clara, mas ela é escura. Como é que eu resolvo esse problema? E aí eu tenho que pensar. Isso foi tão sério. O nome desse paradoxo é esse, paradoxo de Olbers. Olbers pensou nisso. E aí... Para se pensar numa resposta, aí eles pensaram naquelas características do universo. Lembram que eu falei? Aí a primeira, deram uma seguinte resposta. Olha, a noite é escura porque, apesar de ter estrelas, também existe poeira no universo. E a poeira impede que a luz das estrelas chegue até nós. Tudo bem. E é verdade, existe poeira no universo, mas tem um problema. Quando você considera a poeira e você considera o tempo de vida do universo, quando a luz bate... Com o tempo, essa poeira iria aquecer, iria brilhar. E voltaria a ter luz no universo. Entenderam? Esse problema não era resolvido assim. Aí eles pensaram, não, é o seguinte, na verdade o universo não é estático. Ele está se expandindo, e aí a luz que vem das estrelas muito distantes vai perdendo força, e não chega aqui. Pois é, consideraram essa resposta. Fizeram as continhas, e descobriram que não explica o problema. E aí só sobrou uma coisa. O universo talvez não seja eterno. Aí começou, o universo talvez não é eterno. E aí a gente vai então fazer a próxima pergunta de criança. Se o universo não é eterno, teve um momento em que ele surgiu. Teve um momento em que ele surgiu. E aí como é que a gente... se pergunta agora, como é que surgiu o universo? Da onde é que veio essa ideia? Para entender isso, vamos hoje ter um pouquinho de reflexões sobre algumas características da luz das estrelas e do universo. E a primeira característica que eu quero passar para vocês é essa daqui. Ó. Olha só, bem legal aqui para vocês. Aqui o nome, esse aqui é o Vestor Slipher. Foi o primeiro que observou isso. O que é que você está vendo aqui, esse arco-íris, Rafael? É o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Bem fácil. Qualquer coisa que emita luz, se você pegar a luz do sol e você atravessar ela em algumas lentes, ela atravessa e fica colorida assim, ó. Fica um arco-írisinho. Só que acontece o seguinte, se essa luz que é colorida atravessar algum elemento químico, algum gás, alguma coisa, esse gás ele puxa um pedacinho da luz e cria isso aqui, ó. Vocês estão vendo essas sombras? Essa sombra é porque ele atravessou algum material e ele pegou um pouco da luz. Entenderam a ideia? Basicamente é isso. Só que, olha que legal isso aqui. Ó. Vocês estão vendo uma coisa em comum? O que está acontecendo com essa mancha? Comecem daqui de baixo. O que vai acontecendo com essa mancha? Vocês estão vendo ela se deslocando para a direita? Por que ela está se deslocando, Rafael? Que interessante.
Sabe o que é? Essa de baixo é uma luz que veio de uma estrela bem próxima a nós. Essa de cima é de uma galáxia, um pouco mais distante. Essa luz aqui é de uma galáxia ainda mais distante. E essa daqui é de uma galáxia mais distante. O Vestor Slipher, ele observou o seguinte, que a luz das galáxias ficava sofrendo esse deslocamento para onde? O vermelho, estão vendo? Aí você disse, e aí? O que tem a ver? É que a física já conhecia esse efeito. Só que ela não sabia que isso acontecia com as galáxias. E aí, esse efeito é mais ou menos o mesmo que acontece aqui, ó. Olha que legal. Quando você tem uma lanterna, e essa lanterna está se movendo a uma alta velocidade, quem está na frente da lanterna vê a luz da lanterna mais para o tom de quem? Vermelho. Está vendo aqui, ó? Aí vai ficando, olha só, desculpa, troquei. Quem está na frente vai vendo, saindo do vermelho, virando para o... E quem está atrás, se afastando, sai do azul e vira para o... E isso é tão comum que vocês veem isso todos os dias quando passa um carro buzinando perto de você. Chama-se efeito Doppler. Quando você tem um carro vindo, vamos pensar numa ambulância, o som da ambulância ele vai ficando mais agudo. Mais agudo. Quando passa de você, ele vai ficando mais grave. Está entendendo? Esse efeito acontece também com a luz, porque a luz, assim como o som, a luz também é uma onda. Simples. O que o Vestor Slipher observou é que isso acontece com galáxias. E aí, Rafael, o que tem isso? Guarda essa informação bem aí na sua caixinha do lado, bota bem assim do lado, e eu vou te falar sobre outra coisa para você entender de onde veio a ideia da origem do universo. A outra coisa é o seguinte. Olha que legal. Esse senhorzinho famoso, chamado Albert Einstein, ele conseguiu nos ensinar uma coisa muito maneira, muito bacana, sobre gravidade. O que ele nos ensinou sobre gravidade? O que a gente aprende na escola? Por que eu me jogo para cima e, de repente, eu caio? O que a gente aprendeu na escola? Que eu sou puxado por causa de quem? Da força da gravidade. Ok, legal, perfeito. Isso serviu por muitos anos para a gente entender. Só que quando você vai tentar entender o movimento dos planetas, isso não é o bastante. Einstein observou que era preciso uma nova teoria para explicar isso aqui. E como é que o Einstein explicou? Olha que legal. Olha que maneiro como ele fez. Vocês vão me ajudar aqui. Eu não tenho equipamento, então vocês vão fazer um exercício de imaginação, que é uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu. Não, é a mais poderosa de todas. É a imaginação. Imaginem que a gente estique aqui um grande tecido, tá? Cada um puxa um grande tecido, uma cama elástica. Aí imagina que outra pessoa pega uma bola de boliche, aquelas bem pesadonas, joga na cama elástica. Jogar? Imaginaram? O que essa bola vai fazer com a cama elástica? Afundar. Não vai afundar? Beleza. Aí, agora você pega uma petequinha e joga aquelas bolinhas de gude e joga em cima da cama elástica, para tentar fazer ela cruzar a cama elástica. Ela vai em linha reta? Não, ela vai fazendo assim, não vai? Porque tem meio que um buraco ali, não tem? Uma deformação. Vocês pegaram a ideia? Está aqui o desenho. Ó. O Einstein, ele conseguiu explicar que a gravidade, em vez de ser uma força puxando, poderia ser entendida como uma deformação no espaço. E isso, aí você diz, Rafael, que doido isso. Isso é verdade? Não só era verdade, como foi provado aqui no Brasil e aqui do lado, no Ceará, que era verdade. Como assim? Ele disse o seguinte, ó, se eu estou falando a verdade, aí ele fez umas contas e disse, quando houver um eclipse, tem uma posição de uma estrela, ela vai mudar. E ele fez isso aqui, mais ou menos o esquema. A estrela estaria aqui. Vocês lembram que aqui é o Sol. O que acontece? O Sol vocês lembram que o Sol é pesadão? Nós falamos sobre isso, ele é bem grandão, pesado. O que acontece, então, com o espaço ao redor do Sol? Que nem a cama elástica. O que acontece? Ele deforma. Então, a luz dessa estrela não ia vir em linha reta. Vocês concordam?
ela ia fazer uma curva. Pegaram a ideia? Ia fazer uma curva. Se ela ia fazer uma curva, a estrela ia estar aqui. Mas quem olhasse daqui da Terra a estrela ia achar que ela estivesse em outra posição. Perceberam? A luz que veio da estrela faz a pessoa pensar que ela está ali e não lá atrás. A posição da estrela ia mudar. Einstein fez as contas e não é que ele acertou? A posição da estrela mudou. Portanto, a relatividade de Einstein estava certa. E aí, e onde isso entra sobre o universo? O que acontece é o seguinte, que esses dois homens chegaram à mesma conclusão vindo de lugares diferentes. Esse aqui eu já tinha falado para vocês, esse aqui é o Edwin Hubble, famoso astrônomo que nós damos o nome dele para o telescópio. E o Lemaitre, que é alguém que eu passei a admirar muito depois que conheci a história, ele seria um padre belga, o pastor belga, ele era um sacerdote. Sim, sacerdote de batina mesmo. E de oficiar em igrejas. Cristão, não um cristão católico, mas um cristão. E acreditava em Deus e estudou muito ciência. E o que é que o Lemaitre fez? Em 1927, ele estudou a teoria de Einstein e aplicou a teoria de Einstein ao universo inteiro. E ele disse, olha, existe uma possibilidade de que o universo não seja estático. Lembra que eu falei do universo estático que não mudava? Ele disse, olha, o universo pode não ser estático. O universo pode estar se expandindo. E no passado, o universo começou muito pequenininho e depois ele cresceu. Olha só a ideia dele. O universo era pequeno e cresceu. Ele fez um trabalho só fazendo as contas e mostrou essa possibilidade. Ele imaginou que no início o universo era um pontinho muito pequeno e depois o universo foi crescendo e virou o que ele é hoje. Foi uma teoria que ele fez. Isso em 1927. Eu virei muito fã dele. Ele tem uma frase que eu pretendo utilizar um dia, colocar num livro e comentar sobre ela. É muito linda. Ele diz assim, quando perguntavam sobre ele ser religioso e cientista, ele disse, há duas maneiras de conhecer a realidade. Eu escolhi as duas. Então, o Lemaitre fez as contas. Mas sabe o que aconteceu 2 anos depois? Edwin Hubble, utilizando aquela ideia da luz lá do Westersliffer, lembra aquela ideia da luz que vai para o vermelho? Ele utilizou a ideia da luz que vai para o vermelho e calculou a velocidade e a posição das galáxias, de 24 galáxias. Ele mediu a posição e a velocidade de 24 galáxias. E ele mediu aquela história. Vocês estão lembrados do coloridinho lá, do arco-íris que eu mostrei? Aquela cor lá? Aquela história da sombra se movimentando? O Edwin Hubble aplicou isso, observou as galáxias e ele chegou a uma conclusão transformadora. O quê? As galáxias não estão paradas. Elas estão em movimento. E mais ainda, o movimento delas é de se afastar de nós. E aí, o próprio Edwin Hubble analisou, se hoje as galáxias estão se afastando de nós, se nós voltarmos no tempo, elas estariam como? Se aproximando. E quanto mais para o passado eu for, elas estão mais juntas. E ele apresentou essa ideia. Só que depois viram que o Lemaitre tinha apresentado. E aqui é que nasce a ideia de que no passado o universo era muito pequeno e depois o universo passou a crescer. Isso é o que nós conhecemos como teoria do Big Bang. O nome Big Bang, pessoal, foi um apelido jocoso, um apelido pejorativo, dado por alguém que não acreditava no Big Bang. Ele disse essa história de grande explosão, falou no jornal, e ele era famoso, aí pegou o nome, mas não é o nome original, de grande explosão, porque ele até não caracteriza completamente o que era. Agora vamos dizer uma coisa, vocês perceberam que, vamos ver se vocês pegaram a ideia que eu até falei no início da nossa fala hoje. Vocês perceberam que eles não disseram como tudo começou? Eles só disseram que tudo no começo era muito pequeno e depois cresceu. Em nenhum momento eles vão lá e dizem assim, olha,
aconteceu isso e cresceu. Ou aconteceu isso e surgiu. Eles explicaram isso? Até hoje ninguém fala disso, nem tem como falar. Porque a física, quando a gente tenta estudar a física naquela época, no muito pequeno, não temos condições de estudar isso ainda. Então, a única coisa que dizem é que o universo era pequeno e cresceu. Essa é a teoria do Big Bang. Então, quando alguém falar para vocês, eu gosto de dar essa palestra sobre o Big Bang para explicar. O Big Bang não fala como as coisas surgiram. Fala como elas eram lá perto do início e como elas ficaram hoje, só. O Big Bang não diz como o sistema solar foi formado. O Big Bang não diz como o planeta Terra foi formado. Ele fala apenas do universo todo. O universo grande, não cada parte. Ele diz que no passado ele era muito pequeno e depois cresceu e se expandiu. Essa figura é bem legal. Ó. No início havia um ponto onde era tudo muito concentrado. E sabe uma outra coisa que pouca gente percebe? Eu vou voltar isso mais à frente. Mas quem estuda o assunto sabe que não é só o nascimento de matéria, galáxias, planetas, não é só isso que nasceu aqui no início. Sabe o que nasceu? O tempo e o espaço. O próprio tempo começou aqui. Então, quando alguém perguntar para você assim, ei, tu acredita no Big Bang? Mas e o que aconteceu lá com... Onde é que Deus estava antes do Big Bang? O que aconteceu antes do... Essa pergunta não tem sentido, porque eu não posso falar de antes quando o tempo começa aqui. E eu vou voltar a esse assunto quando eu falar sobre o nosso Criador. Vocês vão entender como isso é importante. E aí você diz, Rafael, então é só isso que deu a base para o que a gente chama hoje de teoria do Big Bang? Não. Além de explicar por que a noite é escura, o Big Bang nos ajuda a explicar um outro problema que a ciência não conseguia explicar. Olha só, quando você mede os componentes do universo, você percebe que a maior parte dos componentes do universo, 3/4 dele, é apenas formada por quem? Hidrogênio. E 1/4, quase 1/4, é de quem? Hélio. Aqui é o átomo de hidrogênio, aqui é o átomo de hélio. Tem 2 prótons e 2 nêutrons no núcleo, e 2 elétrons girando. E o resto, Rafael? Mas, Rafael, eu sou formado de carbono, oxigênio, essas coisas. Tá, eu sei. Esse restante é só isso aqui, ó. Em termos do universo. Nós somos um percentual muito pequeno do universo. O resto é hidrogênio e hélio. E onde é que está o problema aqui, Rafael? O problema está no que a gente chama de abundância de hélio. Nenhuma teoria científica, porque assim, existem 2 formas de você fazer hélio. Você tem que pegar 2 átomos de hidrogênio e fundir eles, juntar eles. Onde é que você consegue energia para fundir átomos de hidrogênio? Aonde? Dentro de estrelas. Lembra que eu falei que a estrela é um grande reator nuclear que fica esmagando átomos? Eu não contei isso para vocês? Então lá dentro você pega átomos de hidrogênio e junta. E aí forma átomos de hélio. Só que o problema é que tem hélio demais. Não tem como explicar isso só dentro das estrelas. E quem é que entra para explicar? Aonde nasceu tanto hélio? Aqui. Lá no início do Big Bang. A teoria do Big Bang nos ajuda a entender a abundância de hélio. E a outra, essa é uma das mais legais formas das detecções da teoria do Big Bang. Qual foi, Rafael? É o seguinte, esses dois engenheiros, eu costumo dizer que é o prêmio Nobel mais fácil já ganho da história. Eram 2 engenheiros trabalhando nesse laboratório e eles tinham essa antena. Só que essa antena estava chiando. Tinha um chiado na antena que eles se incomodaram com esse chiado. E o que tem aí esse chiado? Aí eles desmontaram a antena, montaram de novo a antena e o chiado continuava. Descobriram que tinha cocô de pombo lá. Limparam o cocô de pombo. Os pombos voltaram. Pegaram os pombos, botaram numa transportadora e mandaram para longe. O chiado não foi embora. E os pombos também voltaram de novo. E aí eles não conseguiam resolver, até eles descobrirem, conversando com alguns cientistas, que o que eles estavam medindo era o que a gente chama hoje de radiação cósmica de fundo. Não é som, é uma energia que vem lá do início do Big Bang e permanece e permeia todo o universo. Eles mediram ela. E esses cientistas com quem eles falaram estavam trabalhando há muito tempo para tentar medir.
E eles, sem querer, mediram e ganharam o Prêmio Nobel em 1978. Esse foi bom, né? Prêmio Nobel, entraram para a história. Essa medida que eles fizeram, quando foi atualizada mais recentemente, agora aqui, ó, em 89, nós medimos essa energia que permeia todo o universo. Aqui, onde está mais azul, está mais frio, onde está mais verdinho, está mais quente. Aí, com o tempo, a gente desenvolveu. Isso foi o satélite que foi mandado. Com o tempo, antes era assim. Nós descobrimos que ela não era tão bonitinha assim, mas tinha umas variações. Alguns pontos mais quentes, alguns pontos mais frios. Isso aqui, o que vocês estão vendo, é uma medida do que a gente chama de eco da explosão inicial do Big Bang. Vem lá do início. Foi uma previsão feita. Pois é, pessoal. Teria outros experimentos, observações que comprovam a proposta da ideia de um início muito denso que se expandiu. Então, o Big Bang não é só ideia fundamentada em nada, não. É uma coisa que tem um fundamento. Só que não é o que as pessoas pensam que é, explicando a origem do universo. Só diz como ele era e como ele é hoje. Agora vamos mais para a próxima pergunta. A próxima pergunta a respeito do universo. E essa é bem legal. Pergunta de criança. Do que é feito o universo? Essa foi a outra pergunta que eu prometi a gente conversar. Do que é feito o universo? Vocês sabem? A primeira coisa do que é feito o universo, vocês podem me dizer. É feito de nós. É feito do mesmo material que eu sou. O que é que nós temos? Átomos. Não temos átomos? Nós temos átomos. Elétrons, prótons, nêutrons, galáxias. Matéria comum, galáxias, elétrons, prótons e nêutrons. Isso é o universo, é feito. Era assim que se pensava. Até alguns anos atrás. Aí vou mostrar para vocês uma das informações que mais deixam as pessoas surpresas. Prestem muita atenção. Tudo que você conhece, nós chamamos de matéria comum, matéria bariônica. Átomos, elétrons e prótons. Elétrons, prótons e nêutrons. Os átomos. Só que o problema é que... Deixa eu explicar para vocês essa imagem. Aqui é uma galáxia. O problema é que eles foram medir... Começou aqui. Eles foram medir a velocidade das estrelas que estavam girando na galáxia. E eles... Acompanhem comigo, como eu disse para vocês, confiem em mim. É bem interessante para vocês entenderem. As estrelas giram ao redor da galáxia. Lembra? Isso nós mostramos quando eu falei de galáxias. O que deve acontecer? É que quanto mais longe a estrela estiver do centro da galáxia, a velocidade dela tem que ser o quê? Menor. Isso é uma continha que dá para fazer no ensino médio lá. Física do ensino médio. Bem simples. Quanto mais, entenderam? A estrela está girando ao redor da galáxia. Quanto mais longe da galáxia, a velocidade tem que ir diminuindo. O problema é que elas não fazem isso. Em vez de ir diminuindo, a velocidade às vezes até aumentava e mantinha-se razoavelmente constante. Entenderam o problema? Era para a velocidade das estrelas cair, mas as estrelas estavam mantendo a velocidade ou até aumentando. Sabe o que tem? Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa lá que a gente não consegue ver. Porque nós estamos olhando para a galáxia e não tem como explicar diretamente só olhando para ela. Tinha alguma coisa a mais. Depois, fizeram outros testes. Eu não vou explicar esse teste aqui, vou pular ele, mas só com isso aqui vocês entendem a ideia. E descobriram que deve existir uma matéria lá, só que ela não brilha, mas ela interage na gravidade. O nome dessa matéria é matéria escura. Existe uma matéria que é diferente da nossa, porque nós brilhamos, nós temos gravidade, nós temos interações, e ela só tem gravidade, tanto que ela afeta o movimento das estrelas. Tem outras pistas da matéria escura. Então, além de matéria comum, tem matéria escura. E mais, olha que interessante, e isso aqui é super recente. Eu estava no ensino médio quando essa notícia foi veiculada. Foi em 98, eles lançaram esses resultados e ganharam o Prêmio Nobel. E o que eles perceberam aqui, Rafael? Eu não falei para vocês que o universo foi descoberto lá por Hubble, que o universo está se expandindo? As galáxias estão cada vez mais
distantes uma das outras, eu não falei isso para vocês? Mas aí ficou a pergunta, será que ele vai continuar se expandindo? Será que ele vai frear? Ou como é que vai ser? E a grande aposta dos cientistas é que com o tempo a gravidade ia fazer o universo parar de crescer e diminuir. Era o que eles imaginavam. Foram medir isso e descobriram que, ao contrário dele estar freando, o universo está acelerando, se expandindo mais e mais. Só que da vida cotidiana, você sabe, quando uma coisa acelera é porque tem alguém o quê? Empurrando. Vocês lembram? O carro só acelera quando tem um motor empurrando. Então, o que eles notaram? Tem que ter alguma coisa que nós não percebemos que está empurrando o universo. E apareceu. É o que nós chamamos de energia escura. Mas, Rafael, por que matéria escura e energia escura? Escura porque a gente não conhece do que material é feito. A gente não sabe as características, sabe que ele está lá, sabe que ele está afetando, mas não consegue ainda entender do que ele é feito. E olha, pasmem com esse gráfico. Esse é o gráfico do que compõe o universo hoje. O que forma o universo hoje. Aquilo que vocês conhecem, átomos, as partículas, tudo compõe apenas o que do universo? 5%. Quase 70% do universo é composto de energia escura, aquilo que acelera o universo, que a gente nem conhece direito. E quase 1/4 é feito de quem? Matéria escura. O escura está de novo aqui, porque a gente não entende ainda do que é feito. Nós só entendemos o quê? Só 5% do que é feito o universo. Pois é, gente. Eu queria convidá-los para pensar sobre isso, sobre o universo, para a gente pensar nessa pergunta. Nós falamos sobre a origem, falamos muito sobre ciência. Passou. Agora vamos pensar um pouco no que está na palavra de Deus e um pouco também na filosofia. Vocês já se perguntaram, filósofo gosta de fazer essas perguntas. Por que existe algo ao invés de nada? Tinha a opção de nunca ter existido nada, mas de repente as coisas aconteceram. O universo, no passado, não tinha existência. Ele passou a existir. Lembra que o universo não é eterno? A pergunta é, por que em um determinado momento o universo passa a existir? E isso é um problema muito sério. Olha só, eu vou colocar aqui para vocês, acompanhem a citação de muitos cientistas perplexos com essa questão. E deixa uma curiosidade sobre o Big Bang. Hoje, muitos religiosos são contra o Big Bang por achar que ele vai contra a Bíblia. É interessante que, no passado, quem era contra o Big Bang eram os cientistas. Porque diziam, não vamos aceitar o Big Bang, porque ele faz alusão a teorias religiosas. Olha que mudança de pensamento. No passado, os cientistas criticavam o Big Bang porque diziam que ele fazia alusão à criação, ao Gênesis. E eu vou mostrar alguns textos aqui. Hoje, há religiosos que acham que rejeitam o Big Bang porque dizem que ele é ateu. Se o Big Bang fosse uma pessoa, ele ia dizer, poxa, se decidam, quem eu sou? Pois é. O problema de um começo. Existe um problema grave na questão do começo. E olha o que Arthur Eddington, que foi um astrônomo famoso, ele disse, filosoficamente, a noção de um começo da presente ordem da natureza é o que para ele? Repugnante. Eu gostaria de encontrar uma maneira genuína de... É assim que eles pensavam na época. Essa história de dizer que o universo teve um começo, isso é um absurdo. É repugnante. Começo, eles já entendiam quais são as implicações de dizer que o universo tem um começo. Vocês sabem quais as implicações. E, continuando, um outro cosmólogo, Barry Parker, ele diz o seguinte, se aceitarmos a teoria do Big Bang, e a maioria dos cosmólogos agora aceita, então, algum tipo de quê, gente? De criação é forçada sobre nós. Então, eu tenho que pensar numa criação. Houve uma criação. E continua. O outro problema aqui, muita gente não pensa sobre isso, mas geralmente, quando a gente fala sobre a criação do universo, tem um problema, a criação do nada. Porque um cristão, ele diz, o universo
passou a existir porque Deus falou e tudo se fez. Aí vem um cientista, o universo passou a existir, porque o nada era nada e de repente ele passou a existir. Quem precisa de mais fé? E o problema é que eles mesmos sabem disso. Olha o que Paul Davies, um físico, diz. Isso significa não apenas como a matéria surgiu, mas primeiramente porque o tempo e o espaço surgiram, existiram. E a forma que a matéria veio a nascer. Sabe o que nós estamos vendo aqui? É que ele está dizendo o seguinte, que não só nasceu matéria, mas nasceu o quê naquele momento inicial? O tempo e o espaço. E continua. O problema do nada. Olha só, nós temos equações para descrever as transformações de uma coisa em outra, mas não temos equações para criar o tempo e o espaço. É um cientista dizendo, não tem como nós explicarmos a criação do tempo e do espaço. E eu vou acelerar aqui um pouquinho, porque eu quero falar de uma coisa. E olha aí eles confessando o problema deles. Olha eles confessando o problema. A lei de Hubble, que é essa ideia do universo se expandindo, é uma das grandes descobertas da ciência. Ela é uma dos principais suportes da história científica de quem, gente? Do Gênesis. Para um cientista, ela fala do Gênesis. E aí, agora sim, nós podemos entender alguma coisa a mais sobre esse assunto. Nós podemos entender o que a gente chama na ciência de causalidade. Todo mundo conhece esse princípio, todos vocês. Pensem aqui. Por exemplo, vocês chegam em casa, mulheres, chegam em casa, quem tem filho, o pote do doce está aberto, o pote dos biscoitos está aberto e não tem mais biscoito lá. Qual é a conclusão que a gente tira? Um Levizinho foi lá e comeu, né, Levi? O efeito, vocês observam o efeito que é o pote vazio. Qual é a conclusão que vocês chegam? Tem alguma causa. Isso é um princípio da ciência. Vamos aplicar isso ao universo? Tudo que começa a existir tem uma causa. O que é que vocês aprenderam hoje? O universo começou a existir? Sim ou não? Então ele tem uma causa. E que causa é essa no universo? Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? A Bíblia responde, o universo teve uma causa, teve um Criador. E Ele criou tudo isso. E vamos pensar sobre esse Criador. Algumas características dessa causa. Primeira coisa sobre a causa original para o universo. Ela não pode precisar de nada do universo. Ela veio antes do universo. Vem cá, eu sou o pai do Levi. Para eu existir, não posso depender do Levi. É óbvio, não é isso? Entenderam? Se Deus é o criador do universo, ele não pode depender de quem? Do universo. E aí, a gente começa a eliminar alguns tipos de deuses que existem por aí. Por exemplo, o panteísmo. Vocês já ouviram falar no panteísmo? O panteísmo acredita que Deus está na natureza. Deus está na árvore, Deus está na natureza e você encontra Ele lá. O problema de pensar assim é que antes do universo existir, Deus estaria onde? Então Deus não está dentro da natureza. Deus não é um Deus panteísta. Ele cria, mas Ele está fora. E olha só o que o texto bíblico diz. No princípio, Deus, Ele existia no princípio, aí o que é que Ele fez? Criou os céus e a terra. Então, Deus é a causa e os céus e a terra são o efeito. Pegaram? E outro ponto. A palavra de Deus em Hebreus 11:3 que nos diz: pela fé entendemos que o universo foi formado por quem? Pela palavra de Deus. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. O que Paulo está dizendo aqui com as palavras simples e objetivas de Paulo é que a matéria que hoje você vê, ela veio de algo que não se via. Veio de Deus, de algo que existia antes, mas que a matéria não existia. O que o cientista não consegue explicar, a Bíblia explica claramente. Olha, existia algo antes que criou o universo. E continua.
dizendo que a primeira causa ela também deve ser mais poderosa que o efeito. E em que sentido ela é mais poderosa que o efeito? Deus é um Deus onipotente. Ele pode tudo. E olha o que ele diz em Êxodo. Disse Deus a Moisés, eu falei sobre isso ontem para vocês. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou me enviou a vocês. Eu falei para vocês que todos nós, falei ontem, não somos. Nós estamos sendo. A Débora, a cada segundo é uma pessoa diferente. O Levi, a cada segundo muda. Nossas partículas estão se movendo. Nós estamos mudando. Um filósofo grego dizia, ninguém pode mergulhar no mesmo rio duas vezes. É claro, porque a correnteza muda. O rio já é outro. O tempo passa para nós. Mas existe alguém que não sofre com essas mudanças. Alguém que está acima do tempo. E quem é? Deus, porque Ele é. Eu sou. Só Ele podia dizer isso. Jesus também usa a mesma expressão. E quando você pensa sobre tempo e espaço, você tem que entender que aquilo que causou o universo, ele tem que ser além do tempo e do espaço. E como é que ele é? Olha que texto lindo. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus não é circunscrito ao tempo, ele não está preso nessa linha temporal. Deus não fica sofrendo de ansiedade pelo futuro e nem de depressão pelo passado. Deus sabe. Ele vai saber o que vai acontecer? Não. Vamos corrigir. Ele já sabe tudo. O futuro, o passado e o presente. Tudo é um pacote para Deus. Deus está além disso. Quando você pensa no tempo, Deus está além do tempo, Ele já conhece. Então, Ele conhece a história de todo mundo do começo ao fim. E outra coisa, Ele está além do espaço. Olha que texto bíblico interessante sobre o espaço, quando você pensa. Lá quando Salomão estava apresentando o templo, inaugurando o templo, é dito o seguinte, mas será possível que Deus habite aonde? Na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem. Essa é a ideia de que Deus não está preso no espaço. Vocês sabem por que não eles eram contra a adoração de imagens? Mesmo que a imagem representasse o Deus de Israel? Porque havia um princípio muito claro na mentalidade judaica de que Deus não pode ser restrito a uma imagem. Deus não pode ser aprisionado em nada. Deus Ele permeia todo o espaço. Ele é além do espaço. E olha como isso é importante. O arqueólogo John Homer, ele comenta o seguinte: o Deus dos hebreus era o único Deus, o único entre todos os outros deuses, por causa de sua capacidade de mover-se aonde, gente? Do tempo e do espaço. Deus não precisava ficar preso ao tempo e ao espaço. Uma outra informação que pouca gente pensa é que, eu até não comentei isso quando eu falei que Deus, ele não precisa de nada do que seria criado. Muitas culturas, quando descrevem a criação, quando você vai para a Índia, a deusa Shiva, ou quando você vai para o Egito falar da criação, até os gregos, quando falam de criação, eles falam que o Deus criador, ele modela as coisas de alguma coisa que já existia. Então, por exemplo, sabe como é que o sol nasce? Ele é criado no Egito, na visão do Egito? Ele nasce no Nilo. Então já existia alguma coisa e ele nasce. O nosso Deus, ele é um Deus que cria da onde? Do nada. E são pouquíssimos casos religiosos onde o Criador cria do nada. Só a comunidade judaica, só a visão judaica e uma visão lá da própria região semítica que diz também de um Deus que cria do nada. A maioria imensa de todos os outros deuses precisam de algo para criar. E isso é muito interessante. Outra coisa, o Criador deve conhecer todas as coisas. E olha o que a Bíblia fala. A Bíblia não, o Stephen Hawking e depois o texto bíblico. Se o universo é governado por leis racionais, e eu acredito que seja, ele diz, então essas leis deveriam se encaixar em alguma estrutura única. O que é estrutura única? Quando você brinca de quebra-cabeça, você olha para as pecinhas e vai montando, você não percebe que elas montam uma estrutura?
uma imagem. Quem estuda ciência percebe que as coisas se encaixam. E elas vão montando uma imagem. Mas por que o quebra-cabeça monta uma imagem, gente? Me explique aí. Por que ele monta uma imagem? Pensem de maneira bem simples. Porque quem criou pretendia que fosse assim. Já planejou que fosse assim. Ele sabia o que ele queria. Deus sabia o que ele queria. Olha o que a Bíblia diz. Eu sou o princípio e o último, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Deus sabe de tudo, do começo ao fim. E talvez uma das mais, eu digo, a mais importante de todas. O Criador, ele é pessoal. Ele tem identidade própria. E a Bíblia diz o seguinte: criou Deus o homem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Você é um ser pessoal. Cada um de vocês tem uma identidade. Cada um de vocês tem uma existência única. E isso reflete a nossa origem de um Deus pessoal. Um Deus que tem identidade. Um Deus que nos criou, reflexo dele. E isso é uma explicação que ciência nenhuma até hoje consegue. A ciência, assim como não consegue explicar como a vida surge de algo que não é vivo, de uma pedra, a ciência também não consegue explicar como a personalidade, a consciência surge de algo que não tem consciência. E a Bíblia diz, nós temos consciência porque somos a imagem de Deus. Essa citação dele diz, parecem que ter sido ajustadas para que a vida fosse possível. Foi. E eu vou fechar com essa pergunta aqui. Uma pergunta de alguém que não acreditava no Big Bang. Uma pergunta de um ateu. O que não podemos entender é por que, olha a pergunta dele. Na verdade é uma reflexão. O porquê Deus, o que está dizendo? Que não precisa do mundo, teria razões. Já se perguntou isso? Por que um Deus perfeito, infinito, pessoal, autossuficiente, criou? Eu tenho a resposta. O Muniz tem a resposta. Cada um de vocês que tem filhos tem a resposta. Eu vou fazer uma pergunta. Você precisava ter um filho? Estava passando fome, aí eu vou ter um filho para ele trabalhar para me ajudar. Você tinha vida antes de ter um filho? Tinha. Você ia morrer se o filho não nascesse? Não. Ou você teve um filho para conseguir fazer um transplante de órgãos e poder viver, alguma coisa assim? Não, né? A gente precisa do filho antes dele nascer? A gente não precisava. Vamos pensar de maneira clara. Ninguém precisa. Nossa vida não depende da existência de ter um filho ou não. Mas a gente continua escolhendo ter filhos. Para quê? Só para amar. Só para fazer feliz. Só para cuidar. A gente não precisa deles porque vai receber alguma coisa deles. A gente os tem para dar para eles. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio. Deus deu o próprio Filho, mostrando que Ele nos criou só para nos amar, sem precisar de nada. Às vezes tem alguns teólogos, pastores de internet que vêm dizer assim, olha, Deus precisa de ti. Deus, aí teve um famoso que disse assim, a vida de Deus não teria tanto sentido se você não existisse. Amigão, Deus é Deus. Ele tem sentido, ele tem autossuficiência, ele é perfeito em tudo, mesmo se você não existisse. E a Trindade é um dos conceitos que nos ajuda a entender isso. Deus já amava antes do homem nascer, de qualquer ser nascer, porque já tinha o Pai, o Filho
e o Espírito Santo vivendo em harmonia e autossuficiência e amor. Ele já tinha uma comunidade de amor. Então, Rafael, para que ele nos criou? Só porque ele queria amar mais. E aí ele cria seres pequenininhos para cuidar deles, mesmo que eles sejam teimosos. Entenderam? Que nós hoje entendamos que a origem do universo e como o universo é, não falam que Deus não existe, mas falam que o nosso Criador existe e que ele explica muito daquilo que nós ficamos a nos questionar. E mais ainda, explica essa última pergunta: por que ele nos ama.